Record. Então, estamos gravando. Vamos começar a nossa aula, então. Eu vou começar pelo... Tem que compartilhar a tela do computador aqui, né? Essa tela aqui. Tá. Vamos lá. Se bem que eu teria que compartilhar a mesma tela, né? Enfim, vamos ver como é que a gente faz depois. Aqui a gente vai dar continuidade à lição 9 do livro de vocês, tá? A gente vai finalizar essa lição. E nessa parte de listening aqui do livro, a gente tinha parado aqui, né? A gente foi até a 7 na aula passada, tá vendo? Aí eu pedi para que vocês fizessem esses exercícios aqui. Expliquei o uso de cada um desses advérbios e pedi para vocês realizarem esses exercícios aqui. E aí, depois, né? Então, a gente continua da 8. Listening, né? Tem uma parte de listening aqui, e ele usa os advérbios, né? Really, never, sério, nunca, né? Então, vamos entender aqui, né? O que ele quer que a gente faça nesse exercício. Paul and Megan are talking about food. Eles estão falando sobre comida. How often does Megan eat these foods? Então, com que frequência, né? How often significa com que frequência. How often does Megan eat these foods? Com que frequência ela come essas comidas? Listen and check, né? Aqui tem often, que significa um pouco mais que às vezes, né? A gente viu na tabela, tá vendo? Na aula passada a gente viu aqui, ó, que tem never, nunca, hardly ever, quase nunca, sometimes, às vezes. Often é um pouco mais frequente que às vezes, né? Então, quando você faz mais que às vezes, digamos assim, você usa o advérbio often, né? Usually é quase sempre, usualmente, né? E always é sempre, tá? Então, existem esses advérbios de frequência que vão de 0 a 100%, mais ou menos, e é só você mesmo meio que gravar essa ordem mesmo, mas a partir do uso também, né, conforme você for usando cada um desses advérbios, você vai ver que não precisa gravar necessariamente, né, que often, né, sei lá, 60%, 70% de frequência com que você faz a coisa. Você vai ver que que é um pouco mais que às vezes mesmo, né? Então, se eu faço, né, se eu tenho o costume de fazer alguma coisa, eu vou usar o often, né? Um costume que não é tão frequente assim, enfim. Então, vamos lá. Tem o often, né? Tem o sometimes, que é às vezes eu faço, às vezes eu como isso, e o never, que é nunca, né? E aqui tem algumas comidas, tá vendo? Pasta, que é macarrão, né? Hamburgers, que é hambúrguer. Fish, que é peixe. Eggs, que são ovos. E broccoli, que é o brócolis mesmo. E aí ela vai falar, né? Vamos lá para a tela. Você consegue ver o vídeo? Vai sinalizando para mim no WhatsApp, conforme eu for te perguntando, porque, né, pelo som, você falou que o som tá muito barulho. Consegue ver o vídeo que eu acabei de compartilhar com você aqui no computador? Estou na tela de vídeo. Tá na tela do computador. Eu acho que você não está conseguindo visualizar o vídeo, né? Eu vou colocar o áudio. Vamos lá. Tá ouvindo? Iniciei o vídeo. Você conseguiu ouvir alguma parte do vídeo?
Às vezes não dá para ver, mas dá para ouvir. Não? É. O ruim dessa plataforma do Zoom é que mesmo a gente baixando o vídeo, não dá para ouvir. Eu vou tentar rodar no YouTube, tá? Então vamos lá. Unit 9. Interchange. Só dá se a gente estiver usando a internet. É. Interchange intro. Esqueci de... vamos lá. O YouTube, ele não... Ele demora para carregar. Agora você está ouvindo, né? Não? Então é realmente questão da internet. Então vamos fazer assim. Eu vou gravar, né? Não vou nem passar os vídeos nessa aula, tá bom? Que eu trouxe para vocês, os áudios, eu vou gravar a parte, tá? Para a tela do meu computador e vou explicar para vocês e vou mandar como parte complementar da aula no grupo da turma, tá bom? Isso. Depois eu mando para o grupo da turma como parte complementar da aula. Vamos dar continuidade, né? Porque o Zoom ele não permite que a gente reprojete outros vídeos, né? Era como eu estava pensando que seria mesmo, mas teria que confirmar. Eu baixei o vídeo, né? Na aula passada deu esse mesmo problema, mas eu não estava com o vídeo baixado. Nessa aula eu baixei o vídeo e tentei projetar no YouTube, mesmo assim não foi projetado no aplicativo. Então ele só permite, né, a nossa projeção de vídeo, outros vídeos secundários ele não permite. Então tá, vamos lá. Dar continuidade de qualquer forma, né, não vai ser tanta coisa perdida assim, porque o listening, né, é para vocês treinarem em casa. Vocês vão ouvir um diálogozinho, né, ele vai falar, esse cara aqui vai estar falando com a Megan, né, Paul and Megan, e aí ele vai perguntar, né, eles estão no restaurante, ele vai perguntar se ela come macarrão. Do you eat pasta? Sometimes I eat, né? Ela vai responder coisas do tipo, and how about hamburgers, né? E aí ela repete, não, ela responde, enfim. E fish, eggs, broccoli, é a mesma coisa, você só tem que escutar e identificar se ela come, com que frequência ela come pasta, hambúrgueres, fish, eggs and broccoli, ok? Então, aqui sobre, né, nessa Meal Times Habits da lição. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui pedindo para entrar. Acho que ainda não. Tá. Deve mandar mensagem no grupo do WhatsApp se não conseguir entrar também. Nessa Mealtime Habits aqui, vocês têm uma cartela, né? Que eu gostaria de perguntar, tá? Agora, nessa parte, eu preciso que você ligue o microfone. Eu não estou conseguindo, na verdade, eu acho que eu até... Porque eu preciso que você fale comigo. Então, do you always eat breakfast? Consegue entender essa pergunta? Do you always eat breakfast? Não. Não? Quando você pergunta, né, você usa o do mesmo, né, para fazer uma pergunta, e o always
é o advérbio que significa sempre, né? Então, quando você quer fazer uma pergunta, you eat breakfast, tá vendo? Você come, né, café da manhã, você toma café da manhã, esse o sentido da Uhum. pergunta, né? Então, você sempre toma café da manhã, e aí a gente já tinha até visto, né, que você pode perguntar para uma pessoa, did you have breakfast today? Have breakfast, ou eat breakfast, né? Você pode usar as duas formas. Então, você já teve seu café da manhã? Did you have breakfast today? Você sempre toma café da manhã? Do you always Não. eat breakfast? So, não? Não. No. Então você responde assim: No. No, I never eat breakfast. Eu tenho que falar isso? Yeah, repeat with me. I never eat I never eat breakfast. breakfast. Right. Misericórdia. Exactly. Você tem que, né? Eu tenho que ir puxando a pronúncia de vocês. Para isso, eu vou Aham. até abrir um docs aqui para a gente poder ver o que para você fazer a relação do que você está falando com o que você, como que você escreve isso, né? Então, I never eat breakfast. Cadê, gente, o docs? Qualquer lugar que dê para digitar já é o suficiente. Porque eu usaria eu usaria o coisa virtual, né? O bloco. O Ah, bloco de tá. notas. Mas ele não projeta também no Zoom, né? Ih, não projeta nada. Não, não é uma tela secundária, assim, de um outro aplicativo. É só a tela do próprio Zoom e Aham. a aba da internet. Mais nada. Mas também vídeo da internet no projeto, enfim. É, nesse sentido, ele não é tão eficiente assim. Mas outro aplicativo seria mais pesado para a internet, não dá a opção de gravar a aula, como esse daqui dá, né? Então, no fim das contas, a melhor opção que temos é o Zoom mesmo. Vamos lá, tá abrindo o Docs. Manivela, né? Tá, abriu. Ai, você está respondendo aquela pergunta, né? Do you Aham. always eat breakfast? No, Não. I never. I never eat breakfast. Travou. Ah. Ele tá travando um pouco. I never eat breakfast. I never eat Breakfast. breakfast. Gente, Exactly. Trava, né? a língua trava. Você era assim também, quando começou? Quando eu comecei era realmente um pouco mais complicado. Eu tinha que, era assim, eu ficava, um bom exercício que eu fazia, né, era toda vez que eu esquecesse a pronúncia da palavra, enquanto eu estava estudando lá semanalmente, que eu estava fazendo os exercícios, né, se eu não soubesse a pronúncia de qualquer palavra que tivesse lá, eu ia e checava no Google Tradutor, porque o Google Tradutor é bom para essas coisas que é inglês americano, né? Então, para Aham. checar a pronúncia das palavras, ele é ótimo. E aí eu ia no Google Tradutor e botava a palavra e repetia, né? E Ah, aí tá. essa repetição me fez internalizar a pronúncia da palavra, porque senão a gente trava mesmo. E é uma questão de se a gente, né, vê uma vez só, a gente trava, a gente não lembra depois, é assim mesmo. E a questão é, a questão do significado, né, da palavra e tudo mais, tudo isso a gente vai internalizando conforme a gente vai repetindo mesmo a pronúncia. Então, Ah. é um trabalho de repetição constante, assim. Mas a gente trava porque são sons diferentes da língua portuguesa, né? Never eat breakfast, né? Breakfast. A gente não fala, né? Meio enrolado. Eles têm Eu muitos. ele, ó. No,
I never eat breakfast. Breakfast. Esse breakfast. Uhum. Eu vou ficar repetindo esse nome Assim, até eu você... pegar. Isso, toda vez que você vir, se você vê que você não consegue pronunciar, você checa a pronúncia e repete, né? Tá. E aí, esqueci a pronúncia, checa e repete. É assim, checar a pronúncia sempre, porque senão a gente realmente não pega a pronúncia da palavra, né? Não, Então, no, I never eat breakfast. Os próprios textos, as próprias atividades que eu passo para vocês, eu sempre sugiro que quando vocês estão lendo assim, porque muitas vezes a gente se prende muito ao significado. Então, a gente chega aqui no livro, tá vendo? Eu tenho que entender o que está escrito aqui. Então, eu vou lá e leio, uhum. paro, leio, né? Checo lá o significado da pronúncia, não, checo o significado da palavra e entendo o que está escrito ali. Aí eu vou lá e realizo o exercício. Mas será que isso é o suficiente? Nunca Não será. vai aprender Não, nunca. porque você tem que saber a pronúncia, né? Para você falar, você tem que saber a pronúncia da palavra. Então, se eu tenho aqui, ó, eu sei a pronúncia de two questions. Eu sei a pronúncia de add. Aí eu não sei a pronúncia, se eu pronuncio about, aí eu vou lá e checo a pronúncia. Aí eu vejo que é o quê? About, né? Aí isso aqui, eu não sei pronunciar meal Uhum. time. Não, né? Eu vou lá e checo, não, é meal time, né? Habits, né? Hábitos, né? Eu checo a pronúncia, enfim, se eu não sei a pronúncia de cada palavra dessa aqui, eu tenho que checar, porque senão eu não vou conseguir falar quando eu for, né, quando a gente tiver prova oral, quando eu perguntar alguma coisa para vocês, vocês vão ficar na dúvida ali, né? Então, é isso que eu sugiro, né? Então, two questions about meal times, habits to the charge, né? Então a gente respondeu a primeira, tá vendo? Do you always eat breakfast? Você sempre sempre toma café da manhã? Não. E aí você disse que não, I never eat, sei lá o break, quê. né? Sei lá o que breakfast. Então, no, I never eat breakfast. E aí você escreve aqui a resposta, tá vendo? Na verdade mesmo, esse Breakfast. breakfast. Uhum, tá certo. Breakfast. Onde eu pego? Breakfast. Onde eu pego a pronúncia? No Google Tradutor. Tá vendo aqui o... Deixa eu ver se eu consigo... Tem um aplicativo do Google Tradutor que você baixa. Aí você deixa no seu próprio celular. Google Translator, né? Você deixa no seu próprio celular. Tá vendo? Esse aqui, tá vendo? Você digitou Google Eu sei qual Tradutor. é. Então, aí tem Uhum. um aplicativo. Você baixa e deixa no celular. Quando você digitar a palavra aqui, ó, breakfast. Se eu estiver falando muito alto, você me avisa, tá? Porque às vezes eu falo alto demais. Então, Aqui, ó, breakfast, tá vendo? Você digitou. Aí você vem aqui nessa parte de áudio, você tá vendo a tela? uhum. Tá, né? Então, você vem aqui, ó, Tô. tá vendo? Aí o Google fala. Breakfast. Breakfast, tá vendo? Breakfast. Então, Breakfast. Tô quase breakfast, pegando. Quase. né? Então, aí você digita e ouve a palavra. E aí depois, se você quiser treinar, você pode colocar aqui nesse microfonezinho e falar a palavra. Aí vai permitir o uso. Breakfast. Aí às vezes ele, né? Ó, tá vendo? Ele Breakfast. buga. Ele Ó, buga. às vezes ele buga. Ó, mas ele transmitiu certo, tá vendo? Breakfast. Uhum. É que a gente tem que ser muito pontual. Mas não necessariamente a gente precisa, só que se a gente quiser treinar a pronúncia perfeita, né? A pronúncia É. perfeita, a pronúncia de um nativo, se a gente quiser ter a pronúncia de um nativo, a gente realmente vem aqui nesse microfonezinho e fala breakfast, né? Mas, porque o Google, ele identifica a pronúncia de nativo mesmo, né? Mas às vezes ele vai entender outra coisa que você falou, mas aí você repete, que ele vai, uma hora ele vai, né?
capital que está falando, mas a gente já viu, né, que não é necessário a gente ter a pronúncia de nativo, porque a gente não é nativo, né, pelo amor de Deus. A gente vai falar inglês fluente, a gente vai ter uma desenvoltura maravilhosa na língua, mas a gente não vai falar nunca como nativo, né? A gente é brasileiro, então a Legal. gente vai trazer o sotaque brasileiro e, na verdade, isso é até um charme para eles, né? Eles acham bonito o sotaque brasileiro, né? Pelo menos a parte sul do norte-americana ali, eles acham bonito, né? Já ouvi declarações, já li artigos, né? Já vi vídeos de americanos falando que acham realmente... E não tem problema nenhum a gente ter sotaque, não, tá? A gente tem da É nossa própria normal. língua, né? É normal. A gente tem na nossa própria língua, por que que a gente não vai poder ter, né, numa língua estrangeira? Né? Então, e eles entendem, né? O bom de tudo é que eles entendem. O que Então, importa é isso. o que importa é entender, né? No fim das contas. Isso aí. Então, do you always eat breakfast? No, I never eat breakfast, né? E aí aqui tem mais algumas perguntas, tá vendo? Que eu gostaria que você fizesse a mesma coisa que a gente acabou de fazer, tá bom? Então, Uhum. quando terminar a aula, você vai voltar. Se você quiser printar aí agora, né? Hora do print, tirar a seta aqui, ó, você printa a tela. E aí você joga, mas eu vou jogar Uhum. esse, né? Tá Esse vendo? é do livro, não é? É do livro. É o livro Ah, de tá. vocês, tá? Esse é o Porque livro. aquelas páginas que você mandou não é do livro, não, né? Pra gente fazer, aqueles dever É do que você livro me também. mandou. Então, é do livro também, mas porque vocês têm 3 livros. Vocês têm esse Aham. livro que eu estou projetando aqui, o livro de vídeo, que eu não cheguei a enviar para vocês. Por quê? Porque a gente não usa todo o livro de vídeo, a gente seleciona os vídeos que são mais pertinentes, porque senão fica uma coisa, assim, o curso de vocês iria durar 5, 6 anos, né? Uhum. Então, a gente seleciona os vídeos que são mais pertinentes ali para serem trabalhados. Eu já selecionei, né? A gente viu um na primeira aula de vocês e estamos vendo o segundo ou o terceiro agora, eu não sei se eu passei algum outro depois. Mas a gente vai ver mais um vídeo, né, que eu vou gravar à parte, explicando para vocês. E aquelas páginas são desse livro de vídeos, porque o livro de vídeos traz exercícios referentes ao vídeo, entendeu? Ah, tá. Então, é isso que acontece. E aí, sempre que tiver exercício sobre vídeo, eu vou entregar para vocês essa apostila presencialmente, ou, no caso aqui, como a gente está tendo aula à distância, eu printo a tela e mando lá. E esse daqui é o livro mais importante de vocês, digamos assim, é o livro base, né? Que eu sempre Uhum. passo, né? Esse daqui. E aí eu quero que você responda, né? Você printou a tela aí, se você quiser eu printo, né? Mando lá Tirei. também. Então, eu sempre sugiro que print na hora, porque depois tem que voltar no vídeo, é meio chato, né? Tem que ficar achando a partezinha. Aí aqui tem algumas outras questões que eu gostaria que você fizesse a mesma coisa. Você vai responder, tá vendo? What time do you usually eat lunch? Obviamente, se Uhum. você ainda não assistiu a aula passada, eu sugiro que você vá lá na aula passada, assista, Eu tá? assisti. Assistiu? Então, Ah. se ficou alguma dúvida, você volta, você tira comigo, tá? Sobre o uso desses advérbios aqui. Não É, tem esse dever aqui? Esse aí? esse aqui? Ah, Não, de cima. esse. Depois você tem um gabarito? Porque eu É, respondi, só que eu não sei se tá certo. entendi. Então, eu vou mandar o gabarito para vocês, então. Na Tá verdade, bom. eu tenho que mandar da 8 e da 9, né? Porque eu mandei até a 7. Não. Não, é 9, da 9. Porque eu mandei até a 8, não foi isso? Da última Uhum. vez. Mandei da 1 a 8. Aí eu tenho que mandar, assim que eu terminar a unidade 9, eu vou mandar o gabarito da unidade 9 todo. A gente vai terminar agora, né? Tá bom. Então, eu quero que você responda essas questões aqui e quando você responder, você repita oralmente, tá? Pode digitar lá a Tá. frase no Google Tradutor, porque o Google Tradutor, quando você digita a frase, uma frase, né? Essas frases aqui, eu asseguro que ele não vai mudar sentido nenhum, tá? Que ele vai trazer o sentido correto, que ele vai trazer a pronúncia correta. Ele não é um aplicativo ruim, como a gente tem a imagem do Google Tradutor, assim. O ruim dele é para você pegar textos inteiros e traduzir os textos inteiros.
entendeu? Não tem como. Exatamente, porque o Google Tradutor ele traduz frase por frase. E aí, se você traduz um texto inteiro, obviamente você vai ter problema, né? Porque ele vai traduzir frase Aham. por frase, às vezes ali traduz alguma coisa fora do contexto do texto. Então, é esse o problema. Agora, frases soltas, assim, ó. Do you always eat breakfast? Ele vai trazer para você o significado e a pronúncia correta. What time do you usually eat lunch? Que horas, né? What time? Que horas você usualmente almoça, né? Eat lunch. Lunch é almoço. Então, que horas você geralmente Aham. almoça? For Meio-dia. about... Então, for about noon, né? Meio-dia, noon. N-O-O-N, noon. Então, Hum. né? For about noon. Por meio das meio-dia ali, eu almoço. Do you ever eat cereal for dinner? Você sempre come cereal no jantar? Nem é um hábito daqui, né? Então, Não. no, I never eat o quê? Eu nunca como cereal for dinner. Cereal. For Cereal dinner. for dinner. Cereal. For Uhum. dinner. For dinner. 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 Uhum. Dinner. Então, oh, sorry. Não é dinner, não, é diner. Sorry. Dino. Diner. Exatamente, diner. Tá? Dino. Diner. Uhum. Nossa, me deu até uma... A gente falando de pronúncia, a gente fica até, né, na... Uhum. Ai. Dinner. Dinner. To dine é jantar. O verbo é dine. É isso mesmo. To din. To dine. Dining. Dinning. Dining. Então deve ser alguma variante. Deve ser a variante da... Porque esse inglês que vocês usam é um inglês britânico. E a gente... eu aprendi com inglês americano. Então tem alguma variação na pronúncia. Então é dinner mesmo, tá? É a primeira opção que eu falei, Uhum. estava certa. Dinner. Do you ever eat cereal for dinner? Né? Então você sempre come cereal pra janta? E aí você Não. responde, no, I never eat cereal for dinner, né? Então você vai estar respondendo, tá? Essas perguntas aqui e Uhum. reproduzindo oralmente. É esse o exercício. Então, partindo, né? Aqui também tem um Essa texto. 7 e 8 é pra fazer o quê? Qual? A 7 e 8 lá em cima. Que tá 100. Ah, tá. Aqui tá 100. Você vai completar com uma frase, tá? Que o exercício pede, tá vendo? Ó, você tá perguntando sobre mealtime habits, né? Essas perguntas aqui são sobre hábitos alimentares. No final, você vai adicionar duas perguntas, tá? Two questions, duas perguntas sobre hábitos alimentares. Uhum. E aí, você perguntou aqui sobre o café, sobre o almoço, sobre o jantar, né? Tá vendo? Café, almoço e jantar. Mas são específicas as perguntas. Você sempre toma café da manhã? Você sempre almoça? Que horas você almoça? Você sempre come cereal para o jantar? Você sempre vai a um restaurante para tomar café da manhã? Você, né, sempre toma café da manhã no restaurante? Você sempre... What's something you never eat for lunch? Então, what's something you never eat for lunch significa o que você nunca comeu no almoço, né? Você nunca come no almoço. What do you usually drink with dinner? O que você geralmente bebe com o almoço, né? E aí você responde aqui e reproduz oralmente. E aqui você vai adicionar mais duas perguntas referentes ao almoço, jantar, café da manhã. Então, se você quiser perguntar, sei lá, do you ever eat bread for dinner, for breakfast? Então, você sempre come pão. Do you ever eat bread for breakfast? Você sempre come pão para o café da manhã? Você está fazendo uma pergunta. Yes.
I usually eat, eu quase sempre, I usually eat bread for breakfast. Então, sempre, usualmente, eu como pão, né, no café da manhã. Então, você está respondendo ali. E aí você responde, faz mais uma pergunta referente a alguma refeição diária e responde também, tá? E aí reproduz oralmente. Esse é um exercício que eu gostaria que vocês fizessem. Para vocês, tá? Só se vocês tiverem alguma dúvida que vocês podem, né? E vocês vão lá no WhatsApp e me perguntem, porque eu vou ter um exercício específico que eu vou querer que vocês façam. Vou passar aqui, né? Durante esse encontro, a gente vai ter um exercício específico para ser cobrado, tá? Eu quero que vocês postem no grupo do WhatsApp, que vocês comentem, enfim. E aqui tem um texto que eu também gostaria que vocês lessem, tá? Mas eu vou ler e vou explicar aqui para você como que funciona. Eu acho que não sei se tem mais alguém querendo entrar. Eu acho que não, geralmente abandonaram, né? O mais cômico de tudo é que isso foi sugestão de vocês mesmos, né? Alguns vieram no privado e me pediram a aula ao vivo, né? E aí eu falei, tá, vou gravar ao vivo. No começo era Aí, 5. nas primeiras, né, um monte de gente comparecia. Depois, e tem alguns alunos também que estão preferiram trancar para depois voltar, né? O Uhum. curso presencial. Tem uns que estão com problema de internet, enfim. Mas tem, assim, em média, tem uns 8 alunos ativos na turma, né? Uns 8, 9 alunos ativos. E, como parece, agora só tem comparecido um curso online. Mas vamos lá. Reading, né? Tem um texto aqui. Eating for good luck, né? Comendo para boa sorte. Tem alguns alimentos que a gente geralmente come, né? Na nossa cultura brasileira, na cultura de outros países também, para dar sorte em alguns momentos específicos do ano, né? Já lembrou aí do ano novo, né? Que a gente come lá uva, não é isso? Pula as 7 ondinhas comendo uva, sei lá, um negócio meio assim. Mas aqui tem, na verdade, a tradição verdadeira, né? É essa daqui, ó, que são da Espanha e dos outros países latino-americanos. É comer 12 uvas no ano novo para quando der meia-noite, né? Para dar boa sorte. Então aqui tem on New Year's Day, né? No ano novo, many people eat special foods for good luck in the new year. Então, muitas pessoas, né? Many people eat special foods. Come comidas especiais para boa sorte, for good luck, in the new year, tá? No ano novo. Aqui tem, né? Para a gente fechar, né? A gente tem falado sobre comida bastante. Para a gente fechar essa questão, tem esse texto, né? Some Chinese people eat tangerines and oranges. Então, algumas pessoas chinesas comem tangerinas e laranjas, né? Tangerine sounds like luck. A tangerina soa como, sounds like, né? Soa como sorte, luck. And orange e laranja sounds like wealth. Soa como riqueza. In the Mandarin language. Na língua mandarim. In the Mandarin language. Quando se você, né, estiver lendo aí esses textos, é importante, tá? Pode parecer uma coisa bobinha, eu sempre friso isso. Pode parecer uma coisa bobinha. Um texto sobre comida, né? Hábitos culturais de outros países. Não vou usar isso nunca, né? Quando eu for falar inglês. Alto lá, né? A gente usa assim, sério. A gente acostuma a nossa boca aos sons da língua e a gente internaliza isso. E quando a gente for falar some em um outro contexto, a gente vai saber pronunciar a palavra some. Quando a gente for falar people em um outro contexto, a gente vai usar a palavra, vai saber pronunciar a palavra people. Tá vendo? Então, não são todas as palavras daqui desse texto que vão ser importantes para o nosso uso diário da língua, mas muitas delas vão ser sim, tá? Então, some Chinese people eat tangerines and oranges. Tangerine sounds like luck and orange sounds like. Essa expressão sounds like é muito usual, tá? Orange sounds like wealth. Então, sounds like soa como, né?
Aí depois tem aqui, né, da Grécia, tá vendo? In Greece, and some other Mediterranean countries. Na Grécia e em alguns outros países mediterrâneos, people eat pomegranates, que é o romã, tá? Pomegranates. Pomegranates bring wealth in the new year, tá? O romã, ele traz riqueza no ano novo, nessa cultura da Grécia, tá? A uva, tarará. Aí aqui você pode ler depois, mas eu só vou destacar uns que eu achei muito interessantes. Olha só esse da China. At the end of the year in Sweden, no sul, né, no final do ano na Suécia, sorry, isso daqui é da Suécia. Sweden é Suécia, tá? At the end of the year in Sweden, people eat rice pudding. As pessoas comem pudim de arroz, rice pudding, with an almond, com uma amêndoa no meio, né? Inside, dentro desse pudim de arroz. Everyone, todo mundo, tries to find the almond. Então, todo mundo tenta achar, tries to find the almond, tenta achar a amêndoa para boa sorte no ano novo. Eu achei uma tradição legal, né? Bem estranho, mas tudo bem. É estranho, né? Mas é uma coisa que me chamou a atenção em particular. Aí você pode ler e ver quais que você se identificou também. E aí você vai avaliando em inglês, né? I liked it. I liked it a lot. Why? Well, for me, né, para mim, it could be very interesting, poderia ser muito interessante, and very funny, e muito engraçado, to find an almond inside a rice pudding, né? Então, para mim, seria muito engraçado achar tentar ficar ali achando a amêndoa no meio do arroz, né? Do pudim de arroz. Aqui tem também South Korea, tá vendo? Da Coreia do Sul. People eat duck cook, é o nome desse prato e não tem tradução, tá? Duck cook. Duck guk, né? É até difícil. Duck guk. O nome desse prato que é uma sopa de arroz, de bolos de arroz, né? Soup with rice cakes, sopa de bolos de arroz, para dar saúde, né? Para eles isso é sinônimo de saúde e força, tá? Strength é força, né? E saúde ao mesmo tempo nesse sentido aí. And health também, que é a riqueza, né? In the new year, no ano novo. E aqui também tem alguns outros, tá vendo? Alguns tem nos países, some American from Southern, alguns países americanos, né? Alguns americanos do sul, né? Da América do Sul, eles comem black eyed peas, né? Que são o feijão fradinho, tá? O black eyed peas é o feijão fradinho. Black eyed é olhos negros, né? Digamos assim. Porque o feijão fradinho ele tem uma parte que parece um molho mesmo ali, né? Que é no meio dele, enfim. Eu acho que é essa associação que eles fazem. Então, eat black eyed peas. Peas é o grão mesmo, né? And rice with collard greens. Então, eles comem o feijão fradinho com arroz. Com arroz, né? E couve, tá? Collard greens é couve. E aí, para eles, né, o black eyed peas are like coins. Então, o feijão fradinho são como moedas, né? E grains, né? O greens, né? A couve, é como o quê? Dollar bills, tá? Que são as notas de dólares. Então, eles fazem uma associação com a cor ali, né? O feijão fradinho fica meio amarelinho, para eles faz referência à moeda. Então, dinheiro, tá? Faz uma associação com a cor. E a couve, né, verde, enfim. E aqui tem, então, algumas, né, afirmações, tá? Read the article. Você vai ler, né, depois o artigo completo. Se quiser tirar um print aí, hora do print do artigo, para depois não se perder, né? Tirou o print? Então, aí depois você dá uma lida, tá? Com calma. Agora tira um print desse exercício aí. Tirei.
tá? Então, você vai dar uma lida com calma depois nesse artigo, aí você vai entender ali como que é a tradição de cada cultura. E aqui tem 6 frases que são afirmações sobre o texto. Então, por exemplo, in Mandarin, the word tangerine sounds like wealth. Então, no mandarim, a palavra tangerina sounds like wealth. Aqui ele afirmou que soa como riqueza. Na verdade, não é isso se a gente for no texto e olhar, ó. Em mandarim, ó, tangerine sounds like o quê? Luck, né? Sorte. Então não é riqueza, é sorte. A laranja é que soa como riqueza. Orange sounds like wealth, tá? Então aqui você viu que tem um erro. E todas essas frases aqui, na verdade, eu acho que tem alguma coisa, né, errada e você vai ter que corrigir, tá? Então, Greeks eat pomegranates, né? Pomegranates. Os gregos comem romãs, né? Eat pomegranates, né? Palavrinha chata. Romãs. Então, os gregos comem romãs. Tudo bem, a frase está certa até aqui. Agora, pomegranates bring health. Os romãs trazem saúde? Não, para eles trazem o quê? Ó? Wealth, tá? Health é diferente de wealth, né? Então, saúde e riqueza, para eles é o quê? Riqueza, na verdade. E aí, todas essas frases, elas têm um erro e você vai no texto e vai procurar e riscar e corrigir, tá? Então, é esse o exercício que eu deixo para vocês, tá? Agora, eu gostaria de partir para a segunda parte da aula, que é o seguinte, querido. A gente vem trazendo, ó, a gente falou deixa eu ver se tem como projetar aqui. Não tem, mas você tá vendo, né? Tá vendo o slide, tá vendo? Countable and uncountable nouns. A gente falou, né, sobre o countable and uncountable nouns no início da unidade 9, tá? Mas o livro de vocês, como você pode ver aqui em cima, ó, vou trazer aqui para você agora, para o início da unidade 9, em que a gente falou sobre countable and uncountable nouns, que são nomes contáveis e nomes incontáveis, tá vendo? No livro de vocês, a única coisa que ele traz é essa tabela, tá? Essa imagem aqui. E para ele falar de nomes contáveis e nomes incontáveis, ele traz o nome dos alimentos. E aí ele diz que, tem alguns alimentos que são contáveis, alguns alimentos que são incontáveis. No início da aula passada eu falei sobre isso. Falei por alto, tá? Eu só fui mapeando, tá? O que eram nomes contáveis e nomes incontáveis. E aí eu falei para vocês que geralmente carnes são incontáveis, que fruit, né, também são incontáveis, mas que aí se você estiver falando sobre diferentes tipos de frutas, você, né, tô falando sobre diferentes tipos de banana, eu tô falando sobre mais de uma fruta, então eu posso aplicar o fruits, né? Então, eu só mapeei por alto, mas a gente precisa de um momento de regra, a gente precisa de um momento assim a regra é clara, né? O que são nomes contáveis e nomes incontáveis, tá? Afinal de contas, vamos lá. Ó, os nomes contáveis são aqueles, em inglês, né? Aqueles que você pode contar de um em um, tá? Então, os substantivos que conseguimos contar de um em um são os nomes contáveis, né? Aquele que você pode contar mesmo. Então, quando usamos substantivos contáveis no singular, usamos a or an, tá? An, essas duas palavras aqui significam uma, tá? Então, a book, por exemplo, né? Você está falando sobre um livro, a book. Você poderia dizer one book? Poderia dizer one book, tá? Que significa um também, está apontando. Então, a book, né? Você está usando aqui no singular. Agora, livro é um objeto que eu posso contar. Então, se eu posso contar livro, eu vou, né, ter o plural desse nome, tá? No plural dos nomes contáveis, a gente vai seguir aquela regra de plural que a gente viu lá no início, né? A gente geralmente acrescenta S no final, tá? Mas se for terminado em CH, em SH, a gente adiciona ES. Tem as regras do plural, tá? Então, for books, a gente, né, no plural dos nomes contáveis, a gente, né, não adiciona a nem an e diz books, né? Por exemplo, ou enfim, outro substantivo que
que esteja no plural. Então, os nomes contáveis são esses que a gente consegue, tudo que a gente consegue contar de um em um, a gente, né, classifica como nome contável. Seguindo aqui para o próximo slide. Aí eu gostaria de falar sobre a diferença desse a e desse and, que a gente já distinguiu, mas que há alguns casos em que a gente, né, vai precisar de um conceito diferente, né? A gente sabe, né, já que o a gente usa quando a gente tem um nome de... A gente usa quando a gente tem uma vogal, né, depois. Então, aqui, ó, a book, né? Book começa com B, então é uma consoante. A gente vai usar, eu falei até que a gente usa como vogal, né? Nada a ver. Enfim, o a gente usa com palavras que se iniciam com consoantes. E o an a gente usa com palavras que se iniciam com vogais. Então, se eu falo sobre uma maçã, por exemplo, apple, apple começa com a letra A. E aí eu vou dizer an apple, né? Até porque soa até melhor aos meus ouvidos se eu falar an apple do que a apple, né? Então, an apple. Então, com sons de vogal, quando a palavra inicia com som de vogal, a gente vai usar o an. Quando a palavra se inicia com som de consoante, a gente vai usar o a, né? Ou a. Você pode pronunciar dessas duas formas. Nesse caso aqui, como é que você pronunciaria? Qual dos dois você usaria com base na regra? Isso daqui começa com vogal ou consoante? Non-governmental. Eu vou digitar aqui, ó. Exatamente. Peraí. Ó. Isso, consoante. Consonants, vowels, tá? Esse daqui, os dois significam a mesma coisa, tá? Uma. Agora, esse a aqui, ou a gente usa com sons de consoante. Esse an, a gente usa com sons de vogais. Ele inverteu aqui, vowels. Tá? Então, aqui é a, né, que você falou, não é isso? Uhum. A non-governmental organization, uma organização não governamental. A non-governmental organization. Por quê? Porque esse N aqui começa com som de... Ele tem um som de consoante, né? Ele é uma consoante. Agora, se eu abrevio isso daqui, non-governmental organization, a palavra fica NGO. Quando eu estou pronunciando... Tá, eu vou usar qual? Fica uma vogal. Exatamente, né? Porque esse an aqui, eu pronuncio assim, né? An. Não é? Eu coloco uma vogal no início dele para pronunciar. Então, para essa abreviação, eu não vou usar, é a mesma coisa, tá vendo? Eu tô falando sobre a mesma coisa, Non-Governmental Organization. Mas quando eu usar a abreviação, eu falo NGO. Então, eu vou usar NGO, tá? Vou usar esse artigo aqui, que é essa forma do artigo. Então, NGO, tá? Aqui a mesma coisa, ó, registered nurse, né, que é a enfermeira licenciada, aquela que fez uma faculdade, né, que não fez curso, enfim, aquela que é licenciada. A registered nurse, não é isso? Uma enfermeira licenciada. Por quê? Começa com som de consoante. Agora, se está começando com som de vogal, porque como que eu pronuncio, né? R em inglês, você lembra? É R, né? R. Uhum. Isso, começa com som de vogal, né? Começa com I. Então, N, R, N. Depois, medical doctor, a mesma coisa. A medical doctor, N, M, D. MD, é a abreviação de medical doctor, né? De doutor.
de doutor, né, no geral, de medical doctor. Então, MD, tá? Então, você está usando aqui, para as abreviações, você começa com som de vogal. Então, você vai usar o N e não o A. Aqui é a mesma coisa, mas aqui é interessante que o quê? A palavra, a letra, né? O som, you, ele é considerado uma consoante em inglês, né? A gente, em português, a gente tem a palavra U como uma vogal, né? E a gente só usa o U como vogal mesmo. Agora, o U em inglês, quando ele tiver esse som assim, ó, you, ele vai ser, ele vai ser uma consoante. Quando ele tiver o som de ele vai ser um som de vogal. Então, aqui, por exemplo, se eu estou pronunciando unidentified flying object. Unidentified flying object é um objeto voador não identificado. Unidentified, esse tá vendo? Tem som de quê? Tem som de vogal ou consoante? De que? De vogal, não? Vogal, exatamente. Então, eu vou usar o artigo an, não é isso? An unidentified flying object, tá? Um objeto voador não identificado. Agora, se eu faço a abreviação de unidentified flying object, eu vou falar UFO, não é? UFO. E esse U, ele é considerado uma consoante em inglês, tá? U. Então, eu vou usar a UFO. Eu não vou usar an, tá? Então, é o som, esse U aqui, ele, né, na escrita, ele é uma vogal, mas na pronúncia ele é uma consoante, tá bom? No inglês. Aqui é a mesma coisa, ó. Como que a gente pronuncia essa palavra aqui? A gente pronuncia university. Então, que é universidade, né? University. Esse U, ele é considerado uma consoante. Então, eu vou dizer a university. A mesma coisa com uniform, né? Uniforme. Eu vou usar a uniform. Então, tá. É um som de consoante aqui mesmo. Por quê? A classificação de consoante para eles é que eles fecham a boca, né? Eles pronunciam com a boca mais fechada. Então, you. E no caso aqui, né, as pregas vocais estão vibrando. Mas a única coisa que você precisa mesmo saber, né? Isso daqui é mais para questões de assim de quem se interessa, né? Como que a letra, a palavra é pronunciada. Mas o que você precisa saber é que quando se pronuncia you, você tem um som de consoante. Quando você pronuncia né? Você tem um som de vogal. Aqui, ó, o U tem som de é umbrella, tá? Umbrella, que é sombrinha, tá? Então é umbrella. Tem até aquela música da Rihanna, né? You can stay inside of my umbrella. An umbrella. Você trocou a imagem? Já? Porque tá parecendo um negócio de alimento. Tá aparecendo. Ué, tá aparecendo outra coisa? Tá parecendo um negócio do alimento. Eita! Não creio. Aí eu não sei, falei, gente, tem nada escrito aqui não. Mas eu entendi o que você falou. Entendeu? Tá aparecendo isso aqui, né? Isso. Entendi. Então eu vou ter que fazer isso aqui, ó. Peraí. Meu cachorro tá latindo, tá ouvindo? Que coisa. Eu já sei o que que é. Peraí. Eu tô procurando, gente, não tá nada a ver o que ele tá falando não, aqui não. É prestar atenção mais dele. Escrito, né? Ai, Cristo. Cadê os alimentos agora?
Gente, esse zoom, ele é incrível, assim. Às vezes ele buga. É, uma coisa completamente. Já sei o que eu vou fazer. Eu vou ter que abrir, porque eu compartilhei essa tela aqui com vocês. Eu não compartilhei a tela do... Tá vendo? Uma outra coisa que eu descobri agora na aula. Eu nem sabia disso. Eu pensei que eu poderia projetar qualquer tela aqui. Complicado, né? Apresentações. Eu vou ter que abrir, tá vendo? Agora tá abrindo, não tá? Apresentações. Google. Sim. Então é isso. Compartilhei a tela do livro. Presencialmente a gente não teria essas coisas, Né? né? Mas tá Ai, complicado. pois é. Oi? Tá complicado. É, de voltar, né? Pois é. Não, mas se você for em Alcântara, você vai pensar, Hum, gente, cadê a quarentena? E a já. quarentena tá tudo Ai, aberto. não, tá aberto. Eu até passei por lá ontem, que eu fui ao Rio, e eu vi que a rua tava cheia, assim, ônibus, né? Moto, tudo. Uhum. Tinha tudo. Aí, mas o pessoal, e tem gente andando na rua até sem máscara, né? Assim, já Sim. chutou o balde, tô que tô, né? Eu só vou Corona não me pega sair. mais. Corona não me pega. Uhum, vai Cadê indo. corona? Gente, eu assisti ao vídeo de uma mulher esses dias falando que corona não pega. Como é que é? Corona não pega em pobre, não. Corona, a gente come vitamina, a gente come banana, a gente come tudo. Muito engraçado, Uhum. gente. Sem medo nenhum, assim. E é exatamente, eu acho assim, que a gente ri das coisas, mas é exatamente assim, as pessoas acreditam nisso mesmo. Eu Uhum. vejo pessoas, outro dia eu vi um cara falando na rua que não pega, ninguém morre com isso, não, isso é palhaçada. Gente, eu tenho família, isso é Ah, mas pode. não é. Eu só tenho a direita. É, também, tá sempre. Eu estou nos servidores, eu fui com a minha tia levar ela. Ah, É, sim. então, aqui, ó, tá vendo? Agora tá vendo a imagem? Tô. Ah, então, era sobre isso que eu tava falando. Countable Bom, and uncountable nouns. Aí eu digitei aqui, tá vendo? Ó, a uhum. non-governmental, NI, N, G, O, né? Porque tem som de vogal, tarará, tarará. E aí a gente continua aqui, ó, our. Our tem som de our. Consoante, não? Não, vogal. Vogal, né? A gente vai pelo som. Então, an hour, tá vendo? Uma hora. An hour. Agora, nesse caso aqui, heart, coração, eu tenho som de quê? H, Consoante. consoante. Então, a heart, tá vendo? Eu uso a. É, office, Vogal. office, vogal. Então, an office, né? Agora, se eu digo one, ó, esse one aqui também tem som de De, consoante, de tá? consoante. É porque, ó, office, eu abro a minha boca. One, eu não abro toda, né? Eu não faço essa curva. Então, eles vão pela abertura da boca mesmo, tá? Para classificar se é vogal ou consoante. É diferente da gente, da nossa língua. Então, por isso que eu trouxe esse slide aqui para mapear e clarear bem isso para vocês, tá? Então, aqui ficaria a One Stop Shop, né? Que é uma loja aquelas lojas que você para, né, para comprar uma coisa só, tipo sei lá, um armazém, né, uma coisa assim. Então, a One Stop Shop, né? Ou então uma loja que venda só camisas, uma loja que venda só roupas, uma loja só de calçados, uma loja, sabe? Isso é um One Stop Shop. Aqui em Itaboraí, você mora aqui em Itaboraí? É, eu moro em Manilha. Manilha. Mas eu Então, vou é perto.
Então, se você for ali no centro de Itaporei, você vai ver um monte de one-stop shop, aquelas lojas de calçado, Magazine de São Muita coisa. Jorge, né? Então, aquilo é tudo one-stop shop, tá? Então, a one-stop shop é isso. Agora, tem aqui também, eu trouxe para você um link para a gente fazer um jogo. Uhum. Um jogo com essas vogais e essas consoantes, tá? Eu vou copiar aqui porque ele não tá... Eu não sei porque ele não tá abrindo. Geralmente ele abre daqui mesmo. Mas tudo bem. Vamos lá. Vou colocar aqui o jogo. É o jogo do Kahoot, né? Aquilo que eu falei para vocês que eu ia fazer. Uhum. Mas ele trouxe aqui no link a seta. Não é para trazer a seta. Ah, Cristo. Vamos lá. Tem que ter uma paciência com a internet, né? Uma paciência. A minha tá caindo direto. Pois é. Quer saber? Porque a gente tá demorando um pouco. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou enviar o link do jogo para vocês, tá bom? Aí você faz em casa. Você só vai precisar Tá ter em bom. mente, tá? Que aí você joga. Vou enviar, todo mundo joga em casa. É até bom que todo mundo joga. Vou enviar. E aí você faz em casa o joguinho. É só você entrar, você fazer um cadastro no Kahoot, tá? Botar lá, digita, é só o e-mail, só isso que você precisa. Você vai fazer o e-mail. Aí você vai fazer o jogo, tá? Vai lá, você vai clicando na resposta que você acha que é correta, né? E aí você recebe o feedback na hora, tá? Da resposta. Então, é um jogo sobre vogais, né? E consoantes, consonants and vowels. E aqui tem uncountable nouns, tá? Nesse próximo slide, né, para falar sobre os nomes incontáveis, que são substantivos. Se os nomes contáveis, né, são aqueles que eu posso contar de um em um, o substantivo incontável é o nome que eu não posso contar de um em um. Então, se eu digo, por exemplo, a palavra dinheiro, né? Quando a gente fala, até quando eu dou esse exemplo, os alunos me que riem, falam assim, como assim dinheiro não é Money. contável, né? É que não é a cédula, né? Eu não estou falando ali da cédula, do $1, $2, R$1, R$2. Eu estou falando da palavra dinheiro em si, né? Eu não falo um dinheiro, dois dinheiros, três dinheiros. Uhum. Então, é nesse sentido que dinheiro não é contável, tá? Então, para expressar o plural, usamos a palavra some, tá? Dessas palavrinhas de nomes incontáveis. Então, money, por exemplo, some money. Se eu falo a palavra, por exemplo, do water, a gente viu na aula passada, isso daí é uma coisa para você anotar, tá? A gente viu na aula passada que líquidos, dinheiro, né? Carnes e alimentos, assim, e frutas, no geral, não são nomes incontáveis, tá? Então, a gente não conta, a gente só tem uma forma para aquela palavra. A gente nunca vai dizer monies, waters, sodas, refrigerantes, né? Milks. A gente sempre vai falar Uhum. money, water, soda, milk, tá? Então, são nomes incontáveis. E para você expressar o plural, você bota essa palavra antes, some. Então, I have some money, né? Eu tenho dinheiro, tenho algum dinheiro aqui. Tá vendo? Tem um monte de dinheiro aqui na imagem, mas ele usa a palavra some para botar o plural. Ele não fala monies, tá? Aí não pode falar money. Tipo, eu tenho money, eu tenho dinheiro. Pode, I have money, I tá? have money. I have Uhum. money, né? Tenho dinheiro. Mas para Uhum. você dizer que você tem mais de um dinheiro, né? Ah, tá. Mais de $1, I have some money, tá? Mas aí Tá. eu não digo one money, two monies, né? Eu não digo assim, Ah, tá. tá? Aí aqui tem, por exemplo, eles não são contáveis, né? Mas você pode contar pela unidade de medida, tá vendo? Ou pela
que a unidade de medida aqui no caso é a unidade monetária. Então, I have $300. Eu tenho 300 reais, né? Que é 100 é 100, né? 300 é 300, né? Então, $300. Tenho $300. I have $300. Eu estou contando o dinheiro, tá? Mas eu estou contando por meio da palavra dólar, né? E não pela palavra money. Então, aqui, realmente, o dinheiro é contável, né? Mas eu estou usando a palavra dólar. Estou usando a palavra da cédula, a palavra, enfim. Coin, né? Que são as moedas. E aí, enfim. Aqui tem cup of tea, né? A cup of tea, né? Um copo de chá. Eu estou contando o chá, né? Mas eu estou contando pelo recipiente, tá vendo? Pelo copo de chá. A cup of tea, né? Então, aqui eu posso usar o artigo a, né? Mas, porque eu estou falando sobre copo de chá. Agora, se eu tirasse isso daqui, ó, cup. I'd like, eu gostaria de um chá, né? Se eu tirasse, eu poderia dizer I'd like a tea. Gostaria de um chá? Faz com... Não poderia. Por quê? Porque tea, né, é líquido. Líquido é incontável. Então, sendo incontável, eu não posso usar a. Eu vou usar some. I'd like some tea. Se eu usasse o nome do recipiente, aí sim. I'd like a cup of tea. Tá? E aí eu estou contando o chá por meio da xícara. Então, a cup of tea, 2 cups of tea, 3 cups of tea, né? Então, eu estou usando ali, estou contando as xícaras de chá, não exatamente o chá, né? Então, é essa a diferença, tá? Não vou poder usar o artigo com nomes incontáveis, mas se eu estiver contando esses nomes incontáveis por meio de um recipiente, por meio de uma unidade de medida, eu vou poder usar, eu vou poder contar eles, tá? É igual aquele exemplo do... Eu acho que eu até dei esse exemplo no início, porque no início eu cheguei a falar alguma coisa sobre nomes contáveis e nomes incontáveis também. Então, water, por exemplo, não existe waters, né? E aí, se eu quiser contar água, eu vou contar pela garrafa de água. Então, bottle of water. 1 bottle of water. 2 bottles of water. 2 bottles of water, né? Agora até eu errei. Então, 2 bottles of water. 3 bottles of water. Então, é assim, tá? A gente vai poder ouvir até de nativos a palavra, tá? Teas, monies, a gente vai poder ouvir, mas não significa que esteja, né, gramaticalmente correto. Some more examples. I want some coffee. Eu poderia dizer aqui I want a coffee, porque traduzindo do português para o inglês diretamente faz completo sentido. I want a coffee. Quero um café. Mas não é o usual para eles, né? Como coffee é líquido e é incontável, eles vão dizer I want some coffee, tá? Por isso que eles usam some. A cup of coffee. Eu poderia dizer a coffee. Não, mas aqui eu posso contar, tá vendo? A cup of coffee, 2 cups of coffee, né? E aí eu poderia, tá vendo? 2 cups of coffee, 3 cups of coffee, etc. Give me some meat. Give me some meat. Você tem aqui, né, carne. Carne geralmente também é incontável. Qualquer tipo de carne, tá? Carne lombinho, carne galinha, mas a carne do alimento. Se eu estiver falando sobre frango, por exemplo, chicken. Chicken é frango. É a carne do frango. Mas chicken também é a palavra para galinha, galinha viva, né? Se eu estiver falando sobre a galinha viva, sobre um animal vivo, né? Eu não vou falar que ele é um nome incontável, tá? Ele vai ser um nome contável. Então, se eu estiver me referindo ao frango vivo, eu vou dizer 1 chicken, 2 chickens, 3 chickens, ou então o a, né? A chicken, I'd like to buy a chicken, né? Tem pessoas que compram galinhas. Então, I'd like to buy, gostaria de comprar a chicken.
uma galinha, né? Então, a chicken, 2 chickens, 3 chickens. Mas se eu estiver falando sobre a carne da galinha, né? Eu vou ter que dizer some chicken. Então, give me some chicken, give me some meat, give me some lamb, give me some bacon, tá? Então, lombinho, frango, carne, qualquer carne de animal ali, ele vai ser incontável e aí eu vou usar o some para representar o plural, tá? Ou então, se eu quiser contar, né, aí eu vou falar sobre o quilo do alimento. E aí sim, eu vou dizer 1 quilo, 2 quilos, né? Faz completo sentido. Então, give me a kilo of meat. Give me 2 kilos of meat, né? Então, gramas, se eu quiser falar sobre gramas também, então, sei lá, eu quero pedir 100 gramas de queijo. Give me 100 grams of cheese. Então, me dê 100 gramas de queijo. Give me 100 grams of cheese. Tá? Tô falando ali sobre... tô contando, né? Mas estou contando as gramas, não o alimento em si. Tá? E o último slide, ele traz... uncountable nouns in English, tá? Eu gostaria que vocês sempre revisassem isso daqui, que vocês sempre, tá? Quando tiver em dúvida, vem aqui, ó, da hora do print, tira um print aí, tá? Mas Todos tu os nomes manda que são... também. Oi? Posso mandar Porque tu também. manda. Porque tu manda. Mandar o arquivo pro grupo, não é? Isso. Posso mandar também o arquivo, tá? Então, se você quiser salvar, porque geralmente fica salvo, né, em imagem, eu não sei como é que vocês preferem. Então, uncountable nouns in English. Nomes incontáveis em inglês. São todos os tipos de carne, tá vendo? Tem aqui pork, lamb, chicken, ham, bacon. Né? Ham é presunto, lamb é lombinho. Dairy products, tá? Que são os produtos de laticínio, então aqueles produtos que são derivados de leite, então iogurt, né? Que é o iogurte, cheese, queijo, mayonnaise, que é maionese, etc. Butter, que é a manteiga, tá? Eu não vou falar one butter. A butter, please. Give me a butter, please. Pass me the butter, please. No. Give me some butter, please, né? Me dê alguma manteiga. É exatamente isso, tá? Some butter, some butter. Eles falam assim. Então, os produtos de laticínio são nomes incontáveis. Líquidos também são nomes incontáveis, tá? Water, coffee, tea, juice, milk. Juice é suco. Grains, grãos. Os grãos também são incontáveis. Rice, arroz. Eu não falo um arroz, dois arrozes. Isso é lógico até no português, né? Beans, feijão. Eu não falo um feijão, dois feijões. Então, eu não vou poder falar rice. Give me a rice, please. I'd like a rice, please. Não, não é assim que eles usam. Eles usam I'd like some rice. I'd like some beans, né? Feijão. Wheat. Wheat é trigo. Então, I'd like some wheat, please. Né? Gostaria de algum trigo, por favor. Não I'd like a wheat. Não tem nem como eu contar. Como é que eu vou contar o trigo, né? Meio impossível. A não ser que eu esteja falando do quilo do trigo, como eu citei anteriormente. Corn é milho, né? Então, I'd like some corn, please. Gostaria de milho, né? Bread, tá vendo? O pão, money, dinheiro. Homework é uma palavra em específico que também é incontável. Então, homeworks, né? Deveres de casa. Oi? Significa isso? Essa palavra significa isso? Dever de casa? Homework. Tem uma diferença, tá? Home é casa, lar. Work é trabalho. A gente pode pensar que é o trabalho de casa, né? Que é faxina, não sei o quê. A gente até pode pensar isso. Mas homework é dever de casa. Housework é o trabalho de casa, tá? Housework. E é separado mesmo, não é junto. E aqui tem o jogo. Não vai carregar. Oi? No outro carregou. Da outra vez carregou. Não foi? Da outra vez carregou.
Vamos lá, paciência. A gente assina a internet 64 MB e o negócio não vai nem para um decreto. Aí, ó. Tá carregando. Só falta aparecer aqui o coisado. Cadê o... Ai, gente, complicado. Kahoot videogame. Isso é um videogame online. Uhum. Criado especialmente para, né, sala de aula. Carregando. Agora eu vou digitar o código aqui. 1, 2, 6, 3, 1. Esse é contável ou incontável? Vai aparecer o nome aí, ó, na tela. Coisa. Cookie. Eu posso contar biscoito? Pode. Posso, né? Então ele é o quê? Countable, não é isso? Countable. Então, vamos lá. Aí vai no... Correto, tá? Eu posso dizer a cookie, 2 cookies, 3 cookies, give me cookies, please, tá? Então, me dê biscoitos, por favor, give me cookies, tá? Uhum. Next. Is this noun countable or non-countable? Esse nome é contável ou incontável? Isso daqui é peanut butter. É uma pasta de amendoim. É uma manteiga deles lá. É contável ou incontável? Posso dizer uma manteiga, 2 manteigas? Uhum. Incontável. Oi? Incontável. Incontável, né? Então, uncountable. Eu vou tirar o som daqui, ó, do videogame, para não atrapalhar eu ouvir você Nem falar. tô. Ah, tá. Eu não tô escutando, não. O som, não. O som do videogame? Não tô escutando, não. Não? Ih! Para mim aparece, para mim ele fica com som, ele tem um som de joguinho, né? Então, next. Vamos para o próximo. Essa plataforma é muito boa. Depois eu vou dizer por quê. Ice cream. Posso contar sorvete? Sim. Posso contar um sorvete, 2 sorvetes? Porque... pode ser. Então, Não aqui. acho. Ó, vou colocar. Incorrect. Tá vendo? Digitei, eu Mas selecionei o countable. Então, aqui no Brasil é contável, né? Eu posso dizer, em determinados contextos, me dá um sorvete, me dá 2 sorvetes, please, né? A gente pede mesmo, picolé, não é? A gente pede 1, lá não 2... pode. Oi? Lá não Lá pode. não pode contar sorvete. É uncountable nouns. Você vai pedir o quilo do sorvete, tá? Eles só vendem aquilo. Então, eles vão pedir algumas gramas de sorvete, né? Alguns, sei lá, 1 quilo, 2 quilos. Gente, É uncountable para eles, tá? porque ele chega aqui, quero sorvete. Quero 2 sorvetes. Aqui a gente conta, né? Isso. Agora, próximo. Vamos pro próximo. O bom eu tinha falado da plataforma, né, que eu ia falar a importância. Vocês vão jogando online, vocês vão tendo novas reflexões, porque vocês vão vendo novas palavras, vocês vão vendo novas regras, vocês vão vendo novas pronúncias. Então, assim, acrescenta bastante, sabe? E é um negócio que é legal, porque tem a musiquinha, é um videogame online, né? E aí você vê quantos pontos você fez no final, você tem um feedback, né? Ó, de novo, is this noun countable or uncountable? Sandwich. Eu posso contar sanduíche? Ficou até na dúvida agora, né? Eu digo um sanduíche, 2 sanduíches. Aqui sim. Acho que lá, Aqui, aqui pode. Aqui lá não. isso, então, aqui pode, lá pode também, tá? Sandwich. É só o sorvete que é a exceção mesmo. Sorvete
Acho que tem algum outro alimento. Ah, tá, não, são as frutas mesmo, enfim, que eu já tinha falado na aula passada. Countable. Então, eu conto, tá? A sandwich, 2 sandwiches, 3 sandwiches. A gente até viu o plural desse nome numa das lições. Make this noun plural. Como que você faria o plural de sandwich? Acho que o primeiro. O primeiro? Então, seria o primeiro se não fosse terminado em CH, tá? As palavras terminadas em CH, a gente adiciona ES para fazer o plural, tá bom? Ah, É essa a tá. regra. Então é isso, a gente viu falando isso, né? A regra é clara. Grave que o nome é terminado em CH e SH, que você não erra mais. Terminado em CH e SH, adiciona ES no final. Terminado em Ok. outras consoantes, você adiciona o S. Aí, se fosse terminado em C aqui, né, sem o H, poderia adicionar o S, tá? Que estaria corretíssimo. Boxes of sandwiches, caixas de sanduíche, para fazer o plural de sanduíche, não faz o menor sentido. Essa questão tá maluca. Bags of sandwiches, tem alguns absurdos também, né? Uhum. Sacolas de sanduíche, para fazer o plural de sanduíche, também não faz o menor Nada a sentido. ver. Nada a ver. Então, aqui as duas você já eliminava de cara. Vamos para a próxima. Ó, make this noun plural. I want to. Eu quero 2. O quê? Vamos ver. Ice cream. Como que eu faço o plural de ice cream se ice cream é incontável? Eu tinha falado para você que o quê? Essa daqui eu vou explicar, não vou nem, né, exigir isso de você. Mas ice creams, ó, eu não posso fazer o plural, tá? Porque ele é incontável. Então, eu vou ter que contar por meio do recipiente. O que que é o recipiente aqui, ó? Colher, tá? Então, scoop vai ficar no plural. Ó, vou Uhum. colocar aqui. Scoops, tá? Scoops of ice cream. Colheres de sorvete. É assim que eles contam, tá? Ou por quilo, ou por grama, enfim. Então, colher, né? Scoop. Também tem a palavra spoon, que a gente já viu, né? Para colher, mas a gente não viu no livro, a gente viu num vídeo que eu fiz, aqueles vídeos que eu fico postando da vida diária, né? Coisas sobre Uhum. alimentos. Então, spoon também é a palavra para colher. Scoops, eu estou contando as colheres de sorvete, tá? Então, eu não posso colocar ice creams no plural. Essa palavra não existe em inglês, tá? Porque ela é incontável. Agora, next. Próximo. Make this noun plural. I need 3. Eu preciso de 3. Peanut butter. Eu posso contar a manteiga de amendoim? Peanut butter? Não. Não, né? Porque é uma pasta. Então não tem como eu contar. One peanut butter, 2 peanut butters, 3 peanut butters. Então eu vou contar por quê? Por meio do recipiente. Jars, tá? Então Uhum. jarras mesmo de manteiga de amendoim. Embora seja absurdo, é o mais correto, tá? Porque ninguém compra uma jarra de manteiga de amendoim. Não, aqui se você pedir, o pessoal fica aqui, O que é uma jarra? Mas lá eles têm essa. Eles pedem, encomendam mesmo, né? A lá jarra. eles entendem. O jeito, né, deles. Então, eu não posso dizer peanuts butter, né, porque não existe manteiga de amendoins, né, aqui no caso Uhum. peanuts é amendoim e butter manteiga, e eu também não posso dizer peanut butters, né, porque não faz nem sentido, manteigas de amendoim, Uhum. né. Então, jars of peanut butter, tá, jarras de manteiga de amendoim. Próximo, next. 8. Make this noun plural. I bought 6. Eu trouxe 6 o quê? Aqui é peaches, como é que é o nome da? Pêssego. Pêssego. Como é que eu formo o plural? Termina com S, Com. Terminado em com CH. Terminado em CH, eu adiciono S. ES. Onde... Oi? Tá certo? Tá certo esse? Isso aí, ES, tá? Então, Uhum. você adiciona ES. É... Peaches. Tá? Não Uhum. poderia ser isso aqui nem existe, tá? Nem existe. Terminado com IS e terminado em S também.
Agora a próxima é make this noun plural, de novo, né? Fazer o nome, fazer o substantivo no plural, tornar ele plural. Potato. Ah, aí você tem mais uma regrinha. Potato. Como que você faz o plural de potato? O primeiro Potatoes. é só uma, né? Isso, que tá correta. É É a amarelo, primeira. azul. Não, Eu acho a vermelha. o plural. Ó, eu digitei aqui, porque, ó, é porque só tinha uma batata na imagem, não é? Isso. Então, aí Aí você. eu fiquei confundindo. Me É, confundi. isso. Então, aí você falou potato, aí estaria certo, tá? Mas quando você fala sobre mais de uma batata, quando você coloca o nome batata no plural, você diz potatoes, tá? Aham. Potatoes. Potato. Adiciona ES no final. Potatoes. Next. Tarará. This is a, eu falo, aí aqui é uma questão de uso do inglês mesmo também, ó. Bunch, punhado, package, sacola, né? Embrulhado, né? Alguma coisa embrulhada. E head é a cabeça. Eu geralmente falo em inglês o quê? Em Head. português, head, né? Cabeça de alface, de Isso. repolho, enfim. Então, head of lettuce, tá? Uhum. This is a head of lettuce. A gente já aprendeu esse nome também. Ó, broccoli. Ó, o brócolis aqui. How do you buy broccoli? Né? Como que você compra o brócoli? Você compra por punhado, por head ou por box? Caixas de brócolis. Head, não? Poderia ser head, né? Vamos ver aqui, Uhum. eu vou digitar. Ó, head. Não é, é a bunch, tá? Em inglês, a gente fala que é a bunch of broccoli, um punhado de brócoli, né? Porque Uhum. talvez o brócoli deles lá não é esse brócoli grande que a gente conhece aqui, né? Uma cabeça de brócoli grande que a gente tem aqui. São os pequenos, tá vendo que vocês viu que tinha na imagem, né? Ah, Pequenos. sim. Então, um punhado de brócoli, né? A bunch of broccoli. É assim que eles falam. A gente está finalizando hoje essa parte de comidas, tá? Que a gente já falou bastante sobre isso. Aham. Make it plural, né? Faça o plural, né? Make it plural. I need to. De Se, novo? se o brócoli ele é incontável, eu posso dizer brócolis. Mas tem que botar um S, não? Teria que colocar. Não. Mas é esse laranja, não é? Por quê? Ó, bunch of broccoli. Por quê? Porque o brócoli, ele é incontável, né? Então eu não posso dizer brócolis, né? Como a gente Aham. fala em português mesmo, e isso é até um erro né, induzido pela nossa língua, que a gente fala brócolis, né? Mas no inglês a palavra é broccoli. E essa palavra, né, esse vegetal, ele é incontável, né? Os vegetais eles são incontáveis que a gente tinha visto, né? Na aula passada, então, incontável, se é incontável, eu não posso adicionar S no final. Eu vou ter que Ah, tá. contar por meio de uma outra coisa, que é o quê? Punhado. Então, bunches of broccoli, tá? Uhum. Punhados de brócoli. É, então, eu não vou poder botar brócolis, tá vendo? Isso daqui confunde mesmo. Mas eu conto, por ser um vegetal, eu conto pelo punhado de brócoli. Is this now countable or non-countable? Chicken. A galinha que está viva. Chicken. É contável ou Pode contar. incontável? Contável. Exatamente, tá? Porque para a galinha viva é contável. Se fosse a carne da galinha, seria incontável justamente por ser carne, tá? Next. A penúltima, né? Pergunta. Is this now countable or non-countable? De novo. Aí. Frango, Não. né? Então, não contável, né? Uncountable, tá? Nem no Brasil também, né? Oi? Aqui também a gente não fica contando também não, né?
Não, não fico contando, me Não. dá uma galinha, me dá dois, um frango, dois É, frangos, não. né? A Não, não não. ser que a gente peça o frango assado, né? Aí a gente Isso, conta, é. quero 2 frangos, por favor, né? Next. A última. Did this game make you hungry? Aí qualquer resposta tá certa nessa. Te fez sentir fome, né? Esse jogo te fez sentir fome? Yes. Yes, for me too, tá? Então, so do I. Para mim também. Então, né, me fez sentir fome também. Inclusive, eu vou almoçar agora. A gente terminou, tá, Também. querida? A gente terminou agora. Eu vou sair e aí. Não. Antes disso, eu não posso esquecer. Eu tenho que te. Eu vou jogar lá no grupo o exercício, tá? Eu vou jogar no Tá. grupo o exercício e Não, explico lá mesmo. não Hã? esqueça de mandar o. Como se fala mesmo? A resposta do dever da semana passada. Tá, pode deixar. Eu vou fazer a resposta. Assim Porque. que eu terminar de almoçar, eu vou no salão. Quando eu sair do salão, que eu tô marcado para 4 horas, eu venho para cá e mando os Coronavírus, hein? exercícios. Coronavírus. É aqui em frente de casa. É. Aí eu venho aqui e mando as respostas, tá? É É, porque eu gosto de responder, aí, pô, eu não sei se tá certo ou tá errado, porque eu não sei falar uhum, inglês. Então, uhum. tem que ficar consertando. É verdade. Tem que ficar, né? Tem que ter o feedback e tudo mais. Isso, pra Inclusive, eu acho que verificar. eu tenho que. Inclusive, eu tenho que mandar um feedback para você, né? Você mandou uma resposta dos exercícios lá no grupo, não mandou? Mandei Da... da lista, né? Aham, Esqueci o nome. Da receita que você pediu pra fazer. aham. E daquelas 4 frases. Tá. Eu já te dei o feedback, já, né? Não, Ou não, não? não. Não? Não? Nem Você na, mandou nem no na privado. prova Porque você mandou no privado, não foi isso? mandei. Tá. Então foi isso, tá aqui. É no Tá privado, eu bom. tenho que responder, tá? Então tá bom, querida. Até mais. E qualquer dúvida é só chamar lá, tá? Tá. Vou terminar o vídeo.